Provavelmente para você conhecer esse jogo, né, você viu aqui o nomezinho dele e se você lembra dele, provavelmente você tem mais de 30 anos. Riven foi lançado para consoles, né, para PC e Sega Saturn em 1997. Por incrível que pareça, foi dublado nessa época, tá? O jogo lá do Saturno era dublado. Infelizmente, a sua versão do PC agora, remake, não tem a dublagem, né? Antigona. Mas era impressionante, né? Você jogava um puzzle game todo dublado lá em 1997. Agora, mais de 25 anos depois, recebeu um remake feito na Unreal 5. A pergunta que fica é, esse remake era necessário ou a excelência desse jogo ficou lá atrás? É isso que eu vou tentar explicar nesse review do Geek Intensifies. Bom, quem não conhece, esse jogo foi feito pela Cyan, né? É uma empresa bem velhona, ela tá com quase 40 anos de carreira já fazendo jogos para PC. O primeiro jogo desse mundo, né, do Riven é o Myst. Ele lançou na época que o CD-ROM tava entrando, assim, tava começando a ter jogos em CD. E, por causa de ter full motion video, por causa de ter atores mesmo no jogo, fez um sucesso absurdo, né? Esse jogo, Seventh Guest, Under a Killing Moon, foram os jogos que fizeram um sucesso absurdo no PC. Tanto que foram jogos que fizeram muito sucesso no PC e depois saíram para consoles, porque o sucesso foi tão grande, as pessoas elogiavam tanto, que até mesmo os consoles receberam versões desses jogos. Ele é um puzzle game em primeira pessoa. Você cai no mundo. Ele é o segundo jogo, né, da franquia, mas dá pra você jogar de boas sem ter encostado no Myst. O Myst ajuda, né, porque você vai conhecer os personagens do mundo, mas o Riven, né, ele é em outro cenário, ele é em outro mundo. Então você vai entrar nesse mundo, um personagem vai pedir, né, pra você entrar e procurar a mulher dele que sumiu, né, foi capturada para dentro desse mundo e ir atrás do pai dele que está dentro desse mundo. Você recebe um livro com algumas dicas, né, tem um diário e te jogam no mundo e você tem que se virar. Tudo é em primeira pessoa, o jogo é lindo, lindo mesmo, ele é muito bonito. Esse jogo realmente, o remake, deixou o jogo mais bonito. Mas, mesmo sem no Unreal 5, ele roda muito bem. A única coisa que eu tive que fazer, assim, pra ele rodar bem legal no meu computador, né, que tem uma 3060, foi abaixar um pouco o FPS. Só que, como ele é um jogo de primeira pessoa de quebra-cabeça, né, não é ação, não tem tiroteio, não tem nada, por exemplo, que te mate no jogo, você consegue jogar de boaças, você acha o jogo todo fluido, muito bonito e não fica tão pesado. Ele é um puzzle game que não pega na sua mão. Isso é uma coisa que muita gente não gosta, né? O pessoal hoje tá mais acostumado a, sei lá, tá um Mimir lá na perna do Kratos falando: Kratos, atira ali, chuta ali, bate ali, olha, ali tem um baú. O pessoal gosta dessa ajuda, né? Essa constante ajuda pra você resolver os quebra-cabeças. Esse jogo te joga no mundo e você fala, o que diabos eu tenho que fazer? Pra resolver, sei lá, o primeiro quebra-cabeça lá de abrir a porta, que eu vou mostrar aí, né? Que coisa que é literalmente a primeira coisa que você faz. Você puxa um itemzinho do cenário. Mostra que você tem que olhar todo o cenário, você tem que olhar às vezes o cenário por outros ângulos e às vezes tem uma coisinha minúscula lá que você tem que clicar e abre. O jogo tem um dialeto próprio do jogo, você vai ter que aprender, você vai ter que aprender os números do jogo. É um puzzle game para aquela galera que quer quebrar a cabeça. Ele é bem dificilzinho, ele ficou muito mais fácil, porque tá todo em português, né? Tá todo o diário dele tá em português, ele está legendado em português, então, tipo, facilita muito pra gente. Eu gosto dele demais por causa disso. Ele é o tipo de jogo que faz eu andar com um caderno do lado. E isso é uma coisa que eu gosto demais em jogos de quebra-cabeça, né, puzzle games, e não tem muitos. Eu gosto muito daquela série, né, The Room, que já tá no quarto jogo, ou o The House of Da Vinci, porque é isso, né, você tem lá um quebra-cabeças, você vai resolvendo quebra-cabeças, mas às vezes você precisa de um caderno, né, alguma coisa pra anotar. Você pode anotar no computador também, se quiser, mas tipo, eu ando realmente com um caderno e fico lá escrevendo, isso daqui é um puzzle, isso aqui eu vou usar depois pra frente, isso aqui eu vou ter que fazer esse desenho assim, sabe, eu fico usando pra matutar o quebra-cabeça e tentar resolver. Eu tento fazer tudo sem dica. O jogo tem, obviamente,
um modo de dica, assim, se você quiser lá, você consegue pedir uma dica no jogo, o jogo resolve partes do puzzle pra você. Mas a ideia dele é te jogar no mundo e você tem que se virar. Ele tem uma trilha sonora bem legal, assim, bem agradável pro jogo. Ele não tem muitas músicas, mas ele é um jogo que te prende pelo mundo. O mundo é muito bonito e são 5 ilhas, né, que você vai explorar. Cada ilha você vai entendendo por que ela tá ali, o que ela faz exatamente e qual que é o negócio principal que você tem que fazer nas ilhas para resolver. É um jogo que assim, ele não é longo, só que você vai demorar porque ele é difícil. Então, tipo, é um jogo que se você souber tudo o que tem que fazer, você vai terminar ele em 2, 3 horas. Mas como você não sabe o que tem que fazer, você leva quase 10 horas pra terminar. Eu mesmo na Steam demorei 10 horas pra fazer tudo do jogo, consegui terminar ele. Ele é um jogo que, assim, recomendo, né? Eu já falei aqui várias vezes no canal, né? Recomendo, não recomendo, recomendo em promoção. Ele está com um preço um pouco alto, não vou negar isso. Eu amo essa empresa, eu gosto demais desse jogo, eu gosto demais dessa franquia, mas ele está custando R$100. Talvez você compense mais você esperar uma promoção, né, um desconto. O primeiro Riven mesmo, né, sem ser o remake, ele tá R$20. R$50 seria perfeito, né, pro padrão aqui brasileiro seria o coisa. Tem grana sobrando, tá podendo gastar? Eu acho ele um excelente jogo. Eu fui moldado por Myst, eu fui moldado por Seventh Guest, fui moldado por Under the Killing Moon. São jogos que fizeram eu me apaixonar por jogos de quebra-cabeça. É um dos estilos que eu mais gosto de jogar. Não tem tanto, né? Tem, que nem eu falei, o The Room é um desse estilo, mas não tem tantos jogos nesse estilo no mercado. Riven saindo agora, puxa uma galera nova, né, que nunca deu chance pro jogo, porque o jogo é velhaco, e tá lindão, tá bonito pra caramba, já estão fazendo o remake do terceiro jogo, né, que é o Myst 3, vai ter o Myst 4, o Myst 3 é o Exile, é o que eu mais gosto, é o é uma quintologia, né, são 5 jogos, mas o quinto jogo a gente meio que desconsidera porque ele fica estranho. Mas do 1 ao 4, os 4 jogos são excelentes, né? O Myst, o Riven, o Myst 3 Exile e o Myst 4, que eu não lembro o subtítulo. Então, recomendo em promoção, por causa do preço alto, mas um jogaço. Muito, muito bom. Me diverti horrores, não lembrava quase nada. Alguns puzzles eles mudaram, tá? Mesmo que você, sei lá, devorou esse jogo lá no passado e fala, eu sei tudo do Myst. Algumas coisas eles trocaram de lugar justamente pra não ficar tão fácil. Então, algumas coisas você meio que fica assim, nossa, eu pensava que era assim, eu lembro de ter resolvido desse jeito. E não, eles mudaram justamente pra dar um pouco de mais de diversão pra galera antiga, né, poder rejogar o jogo e achar algumas coisas novas. E é isso, pessoas, fazemos reviews e análises de jogos indies aqui no canal. Se gostou do conteúdo, por favor, dá aquele like, dá uma compartilhada, ajuda demais o canal a crescer. Muito obrigado por ter visto até aqui e até a próxima. Ragnos out.